Bom, vamos lá nossa correção sobre o texto herança. Todo mundo já respondeu, não é? Então vamos lá. Número 1. Qual o assunto principal do texto? Nós tínhamos A, herança, B, pontuação, C, família. Então a resposta certa é a letra A herança. 2. Quantos personagens disputam na herança? Vimos aí 6, 4 ou 10. Nós vimos que tinha a irmã, o sobrinho, né? O padeiro e o representante dos pobres. Então, letra B, 4 personagens. 3. Esse texto é informativo, descritivo ou narrativo? Então, as alternativas ficou trocadas com D, E e F, não é? Mas o texto aí, ele é narrativo, a terceira opção, tá certo? 4. Qual o título do texto e quem é o narrador? Essas informações básicas você vê lá no texto, né, logo em cima. O título é A Herança, certo? E o autor tá aí de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite, certo? 6. Os sinais de pontuação são diferentes? Sim, foi o que eu expliquei no início, né? Cada sinal, né, de pontuação tem a sua função, não é verdade? E o 7, sua opinião sobre a atitude do juiz. O juiz agiu bem, né? Entregar a herança para os pobres. Não, ele agiu mal de vir deixar na família. E aí a opinião é sua sobre a atitude do juiz. E se você fosse juiz, o que você faria? Faria o mesmo que ele fez? Dividiria para cada um uma parte da herança? E o que você faria? Certo? Então aí é a opinião de vocês, ok? Muito bem. E aí temos o texto, comer direito não é tão difícil assim, no livro de vocês, certo? Vamos ver aí o texto. Você gosta de hambúrguer, chocolate, batata frita, cachorro quente, refrigerante? Olha que muita coisa gostosa. Quem não gosta, né? E come sempre a mesma coisa, sem se importar com o peso e com a saúde? Só pensa no sabor e no prazer de comer? Claro. Quem aí não gosta desse monte de comida, né? Quantas guloseimas? Deu até fome, não é? Daqui a pouco é lanche, hein? Mas se você pensar um pouco na saúde e procurar alguma mudança, verá que não é tão difícil assim. Você vai descobrir que vários alimentos que não comiam antes, além de saudáveis, são bem gostosos. É isso mesmo. Legumes e verduras frescas, frutas perfumadas e suculentas como as nossas, os cereais, carnes e os peixes. São alimentos que contêm tudo o que o corpo precisa, todas as vitaminas, as proteínas e os nutrientes que ajudam no crescimento, fortalecem a nossa musculatura, ativam o funcionamento do cérebro e até prevêm doenças. Olha quantos benefícios aí dos alimentos, tá vendo, gente? Já pensou que delícia ter uma refeição bem balanceada, gostosa, sentir-se mais saudável, mais disposto para fazer tudo que a gente gosta? É uma pergunta pra gente. Vale a pena experimentar, tá? É um texto de Michelle Lacoca. Eu como assim ou assado? Conhecendo melhor o que você come. Foi escrito, né, em 2012, publicado em São Paulo, Ática 2012. E aí tem uma criança, né, dando um joinha, certo? Se você come bem, então comer bem não é tão difícil assim, né? Quem concorda? Dá um joinha, um legal, muito bem. Olha aí que prato nutritivo e saboroso que a garotinha está comendo. E aí segue algumas perguntinhas, certo? Você relê um trecho para responder o que é pedido. De acordo com esse trecho, quando alguém come sempre a mesma coisa, pensando só no sabor e no prazer, sem se importar com a saúde, e aí? Quando alguém come pensando só no prazer, explica essa afirmação. Quando é que a pessoa come, né? Não pensa na saúde, só pensa no prazer e no sabor. Como é que fica? Né? Comer sempre a mesma coisa é saudável? Sim ou não? Comer sempre a mesma coisa faz bem à saúde? Não, né, gente? Ao se alimentar dessa maneira, né? A pessoa demonstra não se preocupar com a possibilidade de engordar, com as consequências que isso pode acarretar à saúde.
Há um tempo atrás, pensava-se que diabetes era uma doença de pessoas adultas ou idosas. Hoje nós vemos que isso é diabetes infantil, né? A obesidade, o sobrepeso, né? Nas crianças. Então, é preciso ter cuidado com a alimentação desde o início, né? É preciso se alimentar bem. Então, comer sempre a mesma coisa e comer sem pensar na saúde, isso não é legal, tá, gente? O que você entende por uma refeição balanceada? Uma refeição balanceada é o quê? É uma refeição variada, diversificada, né, com diversos nutrientes, para a manutenção da boa saúde do organismo. Gente, aqui no livro tem algumas respostas, mas se você colocou semelhante, né, parecido, pode deixar. Não precisa ser igual, com todas as letras, como tá aqui não, tá certo, gente? Terceiro, já pensou que delícia ter uma refeição bem balanceada, gostosa, sentir-se mais saudável, mais disposto, para ter tudo o que a gente gosta? Então aqui é pessoal, né? O que você acha de ter mais disposição, de se alimentar melhor, né? É importante, né, para a sua saúde, para o seu crescimento físico, para o seu desenvolvimento mental, para a sua aprendizagem. Uma alimentação saudável ela influencia bastante na qualidade de vida que nós temos, sabia? É verdade. E aqui temos mais um texto. E nós? Olha aí, uma perguntinha. E nós? Certo? O ser humano come de tudo. Conhece o ditado, o que não mata engorda? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Mamãe, vovó. O que não mata engorda. E aí tinha um ditado assim bem engraçado, uma pessoa diz assim, do zararubu, do chão cururu, o que não mata engorda. Já ouviram esse ditado? Eu já ouvi muito. Pois é mais ou menos isso. O ser humano come de tudo que tenha algum sabor e que não seja nojento. Come sementes, raízes, folhas e a carne de quase todos os animais. Come os frutos da maioria das plantas, menos os venenosos. Come produtos derivados, que têm origem em alguma coisa, né, dos animais, como o ovo e o leite. Come o que a natureza oferece de graça e o que aprendeu a criar ou elaborar, né, como cereais, hortaliças, queijos, salames, conservas do tipo pães e massas, tortas e doces. Tantas coisas que dá até para encher prateleiras e mais prateleiras de hipermercado. As pessoas comem também pelo prazer de comer, sozinhas ou acompanhadas, no lugar e na hora que quiserem. E mais, a variedade, a quantidade, o tipo de comida, as combinações que preferirem. Comem atraídas pelo visual, pelo sabor e aroma, e até pelo lado sentimental e afetivo, como comidas que lembram da mamãe ou da vovó, sabores que lembram um lugar especial ou um momento feliz. Enfim, nós comemos de tudo e de tudo quanto é jeito, né? Então, o ser humano come de tudo. Se você for para lá pensar, existem variados tipos de comida, seja ela doce, salgada, azeda, de todo jeito. E tem aquelas comidas que marcam a nossa vida, né? O lado sentimental. Aquela comida, né, da vovó, aquele bolo que só mamãe sabe fazer, aquele cheiro que lembra um lugar especial, uma data marcante, né? O ser humano tem essa memória afetiva, né, sentimental, de guardar sabores, aromas. E aí, quem é Michele Lacoca? Olha, eu nasci, você pensa, Michele é um nome feminino, né? Michele Lacoca. Só que ele nasceu na Itália e sempre se sentiu atraído por qualquer manifestação de arte no cinema, né? Olha quem é ele aqui, certo? Não é uma mulher, é um homem, tá? Michele Lacoca, certo? E aí, era desenho, pintura, literatura e humor em geral. Então, por volta dos 20 anos, ele decidiu conhecer o outro lado do mundo e acabou vindo para o Brasil. Chegou aqui, ele retomou seus estudos em artes plásticas. Em 73, publicou seu primeiro livro chamado Eva, premiada pela crítica e publicada na Europa, certo? Ele também teve muitos anos publicando charges, cartoons, tiras, ilustrações em jornais e revistas do país.
Em 80, ele começou a ilustrar e escrever para crianças e adolescentes. Ilustrou livros mais importantes, autores e também livros didáticos para grandes editoras. Tem mais de 200 livros publicados pelas maiores editoras do Brasil. Você pode ver isso aqui, está disponível no site, a biografia dele, tá certo? Muito bem, nas entrelinhas do nosso texto, vamos ver aí que raiz as pessoas consomem como alimentos. Pesquise e responda o que se pede. Que raiz as pessoas consomem? Raízes? Ora, nós temos aí a macaxeira, a macaxeira, mandioca, a cenoura, o inhame, tudo isso são raízes, né, gente? Que alimentos derivados de animais estão presentes na sua alimentação? Nós temos aqui derivar, nós temos ovos, né, e leite. Esses derivados estão presentes na sua alimentação? Ovos e leite? Também tem o queijo, que é feito do leite, né? Vem a margarina, vem o iogurte, né? Feito dos derivados dos animais. Então, aqui é com você, tá? Conhece o ditado que não mata engorda? Quem já ouviu? Eu perguntei logo no início, não foi? O que não mata engorda, o que ele significa? Então, no Brasil, é uma fala de desculpa das pessoas após comer alimento não muito higienizado, né? Aí você pega uma fruta, não lavou, comeu. Que não mata engorda. Não é assim as pessoas dizem? Então, no texto, refere-se à capacidade dos seres humanos em armazenar na forma de gorduras qualquer alimento ingerido em excesso. Então, comeu demais, que não mata engorda, não é? Isso é uma desculpa. E aí, para você enumerar alimentos da natureza e alimento elaborado pelo ser humano. O que é isso? O da natureza é que já vem pronto da natureza, ele não passa por um processo de industrialização. Alimento elaborado pelo homem é aquele que é feito numa fábrica, num laboratório, é passado por um processo industrial, certo? Vamos lá. Fruta, número 1, natureza. Queijo, é elaborado, né, o homem faz. Legume, 1, natureza. Doce, é elaborado pelo homem, é o 2. Torta também é 2, o homem que faz. Verdura é 1. Leite também vem pronto do animal, natureza. Chocolate é o 2, o homem faz. Pão e presunto também é o homem que faz, certo? 3. O que significa comer atraído pelo visual? Dê um exemplo. Comer pelo visual, gente, é comer apenas por o alimento ser agradável ao olhar. Então, você vê aquele bolo de chocolate, lindo, maravilhoso, aquela cobertura de dar água na boca, né? Aí você come, muitas vezes não é tão gostoso quanto a aparência. E às vezes você acabou de comer, está saciado, né? Sua barriga está cheia, mas aí o seu olhar, né? Viu aquele alimento e quer comer, né? Pelo o visual, certo? É você ser atraído pelo visual. Ou às vezes você come com os olhos. Às vezes você comer com os olhos, né? Bota comida a mais do que você comeria, né? Atraído pelo visual. O povo diz, fulano come com os olhos. Já viu essa expressão também? Tem. De acordo com o texto, a comida pode nos trazer lembranças. E você, qual é a comida que lhe traz boas lembranças? Lembram? Aquela comida que lembra a mamãe, jantar em família. E aí tem o Natal, a Páscoa, aniversários, que geralmente a gente comemora com boas comidas, né? Aquele almoço em família. E aí aquela comida traz um sabor especial na nossa vida. E aqui também é pessoal, que tipo de alimento você mais gosta. E aqui você vai colocar o que você mais gosta, ok? E aqui o estudo gênero informativo foi o que nós vimos, né? São um texto informativo sobre a alimentação. Ele é apresentado uma sugestão, uma informação ou uma instrução. Uma informação, no caso, sobre a nossa alimentação. Ao ler esse texto, é esperado que o eleitor faça o quê? Compare sua alimentação do ser humano e das aves, se torne um especialista no tema alimentação ou saiba mais. Então, a primeira opção, saiba mais sobre o tema alimentação do ser humano. Verdadeiro ou falso, informar o leitor como o ser humano se alimenta. Verdade? Isso, né? Foi uma das principais funções do texto.
Expor ao leitor alguns fatos sobre a alimentação do ser humano. Verdadeiro. Convencer o leitor a ter uma alimentação mais saudável. Falso, né? Porque assim, ele fala sobre os benefícios. Daí cabe a você, se você quer ou não escolher isso. Ensinar o leitor a ter uma alimentação mais saudável. Falso, né? Então, temos duas principais, né? Principal. Então, o quarto, a opção correta. O texto que você leu sobre alimentação é narrativo, é um fato. Descritivo, descreve algo. Poético, faz poesia sobre algo. Ou informativo, pois traz informações sobre algo. Então, essa é a opção verdadeira, ok? Qual é a função do texto informativo? Tem a função de informar sobre determinado tema, assunto, ou explicá-lo. Então, o texto informativo, ele informa, ele explica, ok? No texto de Michel Lacoca, ele apresenta a opinião dele em relação ao tema. Sim ou não? Justifique sua resposta. Ele apresenta a opinião dele. Eu acho isso. Sim ou não? Não, o autor ele não apresenta a opinião dele. Por quê? O objetivo do texto é apresentar os fatos sobre o tema e não o que ele pensa sobre isso. Ele não diz, eu acho isso, eu acho aquilo. Diz, não. Ele informa qual a importância de se ter uma alimentação saudável, a importância, né, da alimentação. Ele não dá uma opinião própria. O texto que você leu apresenta informações verdadeiras e objetivas sobre o tema, sim ou não? Sim, né, gente? Nós temos informações verídicas, né, sobre a importância, né, de se ter uma boa alimentação. Copie do texto uma frase que justifique, né, esse sim da atividade 6. Então, você pega uma sugestão, tá? Come sementes, raízes, folhas, carne. Então, essa daqui é uma das sugestões. Come os frutos, a maioria das plantas, menos venenosos. As pessoas comem também para comer sozinhos, acompanhadas. Então, aqui são sugestões. Temos aqui, ó, 1, 2, 3 frases. 3 possibilidades de resposta. Escolhe uma e coloca, certo? Uma frase aí. Releia o trecho. Esses verbos sublinhados aqui, ó. O ser humano come tudo, come sementes, raízes, come. Então, a palavra come, ela está sublinhada com um tracinho. E temos outras palavrinhas que estão em negrito destacadas, certo? Os verbos sublinhados, no caso, come raízes, come sementes, come frutos. Eles estão no presente, passado ou futuro? Está no presente, porque ele come. Ele não comeu ou comerá, ele come. Está no presente. As palavras em negritos, né? Estão aqui, ó, umas escurinhas. Elas são opiniões? São ações? Ou são exemplos? Exemplos, né, gente? O que é que ele come? Sementes, raízes, folhas, carne, ovo, leite, né? Então, são exemplos do que ele come. E por que o texto apresenta exemplos de alimentos consumidos pelo ser humano? Por que ele apresenta esses exemplos? Para demonstrar como é a alimentação do ser humano, né? Ele não vai dar aqui exemplos de alimentos típicos de animais, por exemplo. Eu vou dar exemplo de alimentação de um animal. Se eu estou falando da alimentação do ser humano, então eu tenho que dar exemplos relacionados à alimentação humana, né, gente? Então, textos informativos, geralmente, eles apresentam exemplos sobre o tema que abordam. Isso é uma característica dos textos informativos, ok? E aqui terminou a nossa correção. E aí falamos tanto em comida e alimentação, que está agora na hora do lanche. Você fazer um lanche saudável, né? De preferência que tá com frutas, né? Vamos lá fazer um lanche saudável, tá bom? Daqui a pouco nós retornamos.